Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine. Para Paulo, se os seus leitores se deixassem dominar pela prática deliberada do pecado, seria de fato um retrocesso ao tempo em que os filhos dos homens viviam no tempo da ignorância, depois que houve a queda de Adão e o tempo que antecedeu a legislação de Moisés. O Evangelho fala de escravidão do pecado sobre os seres humanos que não vivem libertos por Cristo Jesus, o que representa uma realidade. Quem de fato foi alcançado pela redenção de Cristo pode até falhar, mas não tem prazer no pecado. Por isso que sempre se arrepende quando erra, quando falha, quando peca. Não reine, portanto. A nova dispensação da graça de Deus para a humanidade se traduz por um tempo de resgate da dignidade dos filhos dos homens diante de Deus, em que o homem, de forma individual, tem a responsabilidade de se redimir dos seus pecados, falhas e transgressões, crendo verdadeiramente no nome poderoso de Cristo Jesus e em sua obra perfeita de redenção. Quem vive para Cristo tem o poder da resistência ao pecado e conta com a ajuda permanente do Espírito Santo de Deus. Não reine, portanto, o pecado. Numa linguagem bem clara, o pecado significa a transgressão de um ou mais mandamentos da parte de Deus para o homem, para os seres humanos, para as suas criaturas. Assim como o crime é a transgressão das leis dos homens, do mesmo modo, o pecado quer dizer a desobediência do homem à vontade de Deus. Não permitir que o pecado reine sobre a vida do homem é resistir àquilo que aparentemente traz prazer para a carne, mas que desagrada ao Criador de todas as coisas. Os remidos de Cristo renunciam à vida profana deste mundo enganador. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. O nosso corpo deve ser um veículo da justiça de Deus. Quando fazemos de tudo que estiver ao nosso alcance
para que ele seja de fato templo do Espírito Santo de Deus. Porém, o nosso corpo pode ser um depósito de iniquidade se usarmos ele para a prática deliberada do pecado. Precisamos, com todo o esforço possível, renunciar, portanto, os prazeres carnais, porque o apetite do nosso corpo carnal trabalha contra a orientação do Espírito Santo de Deus, a fim de não fazermos a vontade do Criador, o nosso Deus. Por isso que a vida cristã não é nada fácil, é uma vida de renúncia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Como todos os filhos dos homens estão sujeitos às falhas desta dimensão da vida, com isso a morte física se torna inevitável. A alma e o espírito que habitam no homem são imortais, mas o corpo físico, o orgânico, ainda está sujeito a perecer, que por fim culmina com a morte física. Somente aqueles que estiverem vivos na vida de Cristo é que não provarão a morte física, pois seus corpos serão transformados pelo grande poder do Senhor Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer. O Evangelho revela que o homem natural tem a inclinação vital para os desejos da carne, porque não se submete às influências positivas do Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que nasceram de novo pelo poder regenerador do Espírito de Deus, não mais reside em si mesmo o domínio do pecado, e com isso, os remidos de Cristo têm a capacidade de resistência aos desejos mais comuns da carnalidade. Finalmente, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. As concupiscências da carne são os desejos impuros que os filhos dos homens têm, principalmente no tocante às práticas dos pecados da sensualidade ilícitas. Como o homem natural pensa que sua existência se resume apenas a esta dimensão da vida, por isso que ele se deixa dominar completamente pelas concupiscências carnais. Todavia, para os escolhidos de Cristo, as coisas não são assim. Até porque os salvos preservam seus corpos como veículos da imortalidade. O que Paulo tenta transmitir nesta mensagem bíblica é que os remidos de Cristo Jesus lutem, resistam e renunciem aos desejos carnais, no sentido de guardar o seu corpo como instrumento da santidade no Espírito Santo de Deus, e isso é
indispensável na comunhão que há entre os remidos de Cristo e o Deus Todo-Poderoso. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho das Boas Novas de Cristo. Esse é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.